bem, Jornal das 10, a sintonia da notícia. São 10 horas 24 minutos. Conforme nós anunciamos aqui nas nossas manchetes, nós tivemos aí na noite de ontem, madrugada de hoje, né? Um incêndio num bambuzal próximo a Santa Cruz de Minas. E o Corpo de Bombeiros de São João del Rei foi acionado a comparecer lá na rua Tomé Portes del Rei, no bairro Vila Santo Antônio. Tudo isso aconteceu na madrugada desta terça-feira, dia 6 de agosto, onde ocorreu um incêndio em um bambuzal situado ao lado da ponte que liga o município de São João del Rei a Santa Cruz de Minas. E para falar sobre este fato, aqui está conosco o jornalista, o Cabo Giovanni, representando o nosso pelotão de bombeiros militares, que vai dar maiores informações. Né, Giovanni? Muito bom dia, tudo bem? Bom dia, meu amigo Geraldinho. Opa, Miranda, né? Tudo jóia. Você chamar de Geraldinho para mim é uma honra, rapaz. Hoje tá aqui fazendo as vezes do nosso amigo Geraldinho. Satisfação estar contigo. Sempre um prazer estar aqui bom, né? Na Rádio São João para falar um pouquinho sobre as ocorrências do Corpo de Bombeiros. Miranda, realmente a gente está vivendo um período de grandes incêndios em vegetação. É verdade. Habitualmente, e o amigo ou amiga de casa que nos acompanha semanalmente, percebe que eu tenho repetido muito o assunto, né? A gente sempre vem aqui para destacar as principais ocorrências e em cada época a gente tem um tipo de ocorrência. Então, quando começa a chover, a gente vai ter mais ocorrências relacionadas a risco de deslizamento, acidentes em rodovia, algo do tipo. Período de calor, a gente vai falar muito sobre casos de afogamento, riscos de afogamento, então vai dar dicas aqui. E nesse período, eu estou até bastante repetitivo quando a gente fala sobre incêndios em vegetação. É uma época de muitos incêndios. E eu sempre destaco que este é um período que vai ali de maio até mais ou menos outubro, é uma grande época do ano em que chove muito pouco, tem aí bastante tempo que não chove, e teve até um dia desse que choveu de madrugada, se eu não me engano, mas o que a gente precisa é daquela chuva contínua, né? Uma chuva que cai ali, eventualmente não resolve muito o problema quando a gente fala de incêndios em vegetação. E agora o amigo ou amiga vai reparar que eu vou falar de incêndios de proporções até maiores, né? Conforme vai avançando esse período muito seco, vai começando a ventar muito. Agora para agosto começa a ventar bastante, dias bastante quentes, né? A gente tem dias que estão até a temperatura para o período está até mais alta, então tudo isso colabora muito com os incêndios em vegetação, além, é claro, infelizmente, da ação humana, né? Muitas pessoas que ateiam fogo em locais, aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Bom, a gente tem diversas ocorrências de incêndio em vegetação na última semana, principalmente no último final de semana. No dia 1º, quinta-feira, na colônia do Marçal, um terreno grande com toras de madeira ali, próximo ao antigo campo do Nacional, teve um incêndio ali naquele local. É um terreno bastante grande, com muita vegetação, e ali tinha muitas toras de madeira relacionadas a árvores que foram cortadas naquele local. Então, esse tipo de situação acaba tornando o incêndio, até potencializando o incêndio. Quando eu falo sobre incêndio, eu também costumo explicar que o fogo ele se comporta de diferentes maneiras de acordo com o tipo de material que ele atinge. Quando a gente está falando de mato apenas, ele tem um controle diferente quando a gente está falando, por exemplo, de madeira, quando a gente está falando de materiais sintéticos. Isso realmente é muito pior quando a gente pega em pneus, borracha, espuma. Isso, plástico, né? Isso costuma potencializar os incêndios, tornando o controle mais difícil e favorecendo a possibilidade de uma reignição do fogo voltar. No dia 1º, ainda na noite, tivemos um incêndio na BR-265, às margens da BR-265, que consumiu uma grande área de vegetação que chega em torno de 6 hectares ali naquela região. Incêndios em beirada de rodovia, a gente está tendo muitos casos assim também, que tem aquele risco adicional da fumaça na pista, né? Que pode aí provocar incêndios, favorecer acidentes veiculares, uma vez que dificulta a visibilidade dos motoristas. No dia 2, no início da madrugada, dia 2, tivemos um incêndio, dessa vez um incêndio em residência, no residencial Lenheiro, ali em uma casa abandonada que fica naquele local.
alguns pertences, colchões. Geralmente o pessoal até vizinhos nos informam que são residências abandonadas que são muito frequentadas por moradores de rua, muitas vezes usuários de drogas. Às vezes aqueles locais viram um ponto de uso de drogas e acaba também tendo esse tipo de ocorrência. As pessoas põem fogo ali num colchão, alguma coisa, mas foi controlado pelo nosso pessoal antes que se tornasse algo mais, né, de grandes proporções. No dia 2 de manhã, tivemos um incêndio na BR-265, próximo à BR-265, em uma região de plantações ali, em que chegou a queimar cerca de 1 hectare próximo de residências. Então, nosso pessoal esteve por ali realizando o combate a este incêndio também. Ainda no dia 2 pela tarde, isso na sexta-feira, né, pela tarde, lá em Tiradentes, numa área rural, consumiu cerca de 2,5 hectares. No retorno a este incêndio, o nosso pessoal se deparou com outro incêndio ali próximo ao córrego do André, ali na beirada da 265 também, e foi feito o combate naquele local. Durante a tarde tivemos um incêndio na Vila Belisário, onde vários lotes foram atingidos pelas chamas ali, chegando a queimar mais ou menos 1 hectare. Na noite do dia 2, nas margens da 265, novamente próximo a Bahamas Mix, 2 hectares foram consumidos pela vegetação. O amigo vai perceber que, por muitas vezes, eu estou falando de incêndios próximos à rodovia, né? Então, talvez tenha aí um fator de risco adicional que a gente está falando sobre a possibilidade de pessoas que estão trafegando por ali. E a gente sempre orienta também que, caso a visibilidade esteja totalmente comprometida, que o motorista aguarde até que a situação esteja mais normalizada, que seja favorecido o tráfego de veículos, porque realmente a gente tem muitos casos aí de incêndios nas margens das rodovias. A fumaça invade a pista, as pessoas não têm visibilidade e acabam até colidindo, gerando acidentes ali de risco à vida. Então a gente sempre orienta, não tem condição de visibilidade, fechar os vidros do veículo, se afastar daquele local e aguardar a situação se normalizar. Se estiver trafegando no local onde você foi surpreendido pela fumaça ali, ligar o pisca-alerta e trafegar numa velocidade mais compatível que te permita alguma segurança. Bom, no dia 3 eu estava no plantão e tivemos um incêndio de grandes proporções ali do Bom Pastor para a Mata do Sutil, aquela região ali para trás da Avenida 7 de Setembro. Certo. Ali volta e meia pega fogo. E ali quando pega fogo se torna algo muito grande realmente, amigo. A gente foi para lá por volta das 9 horas da manhã, só para você ter uma ideia do período de combate. A gente chegou ao local por volta das 9 horas da manhã, encerramos essa ocorrência por volta das 4 horas da tarde. Nosso pessoal, eu estive lá junto com os companheiros Sargento Bruno e o Soldado Laurentino, estivemos por lá durante um longo período para tentar realizar o controle dessas chamas. E eu vou usar essa ocorrência como exemplo, porque eu atuei nela e eu estive frente a frente com o fogo, para poder falar que realmente está fora de controle em alguns momentos, Miranda. O fogo, ele assume uma proporção que, por mais que a gente esteja realizando o combate por ali, as coisas saem do controle, está muito seco, o mato está muito seco. Então, por isso que a gente pede o máximo de prudência, o máximo de conscientização das pessoas a respeito de colocar fogo em locais, de atear fogo, porque, cara, é um negócio que sai do controle mesmo. Nesse local, a gente fazia o combate às chamas em um determinado ponto, porque, e é outra coisa que eu gosto sempre de esclarecer, é que nem todo fogo o bombeiro consegue apagar com o uso do caminhão, com o uso de água. Por muitas vezes a gente vai seguir a linha de fogo ali no mata dentro, barranco, enfim, com o uso de abafadores, né? Só que o abafador, ele tem uma limitação no seu uso, porque é uma vegetação muito alta, por muitas vezes você não consegue controlar o fogo com o abafador. E outra coisa, como está muito seco, você abafa o fogo, mas você não consegue ter um resfriamento total. Então, o que aconteceu nesse caso aqui, era que a gente ia combatendo o fogo, seguindo a linha de incêndio ali, quando você chegava lá na frente, onde você tinha apagado lá atrás, volta, porque o mato está seco, tem vento, ficou alguma coisa ali incandescente, porque o abafador não consegue resfriar totalmente, então o fogo volta. Nesse caso aconteceu muito disso, a gente ficou bastante tempo até por causa disso. Esse fogo, ele estava atingindo um terreno ali mais próximo ao final da rua João D'Angelo, lá no Bom Pastor. A gente fez o combate por ali,
Quando chegou do outro lado, ele se espalhou, chegando a atingir aquela mata ali próximo às residências na 7 de setembro. E ali tem, como é uma área de barranco, tem muitos bambuzais, tem muita vegetação que complica o combate. Então, ali realmente, além de toda a sujeira que causa dentro das casas, de toda a fumaça que ficou, quem mora ali na 7 de setembro com certeza viu como que ficou a situação, o risco às residências. Ali a gente pode falar de risco real às residências naquele local. Então, a gente levou ali longas horas para conseguir finalizar esse combate, garantir que as chamas tivessem acabado, mas foi um incêndio bastante complexo. E quando eu estou falando dessas dificuldades, né, Miranda, a gente fala sobre o tipo de material que a gente tem que usar, o quanto às vezes é difícil você combater um incêndio com abafadores num período tão seco. A gente está falando de pessoas que estão ali cara a cara com o fogo, num tempo que vai esquentando, muitas vezes sem água para beber, sem alimentação. A gente, eu até brinquei com meu filho nesse dia que ele me ligou e eu falei com ele, era 4 horas da tarde, eu estava almoçando. Falei com ele, agora que é o meu almoço, a gente não conseguiu parar para almoçar. Então, realmente é um período que exige muito das equipes nos combates aos incêndios. Nessa mesma data, no sábado, tivemos um grande incêndio em vegetação que tomou uma área ali próxima ao Corpo de Bombeiros, chegando até a área de pertencente ali ao Exército. Inclusive, tivemos militares do Exército também atuando ali em apoio para combater essas chamas. Ali para trás do Corpo de Bombeiros, daquela região do Bonfim, mais próximo ao antigo Kalahari, né? Que chegou a atingir também parte da área de proteção do Exército ali. Então tivemos nosso pessoal atuando por ali e também um incêndio de grandes proporções naquela região próxima ao aeroporto de São João del Rei. Circularam vários vídeos aí de um incêndio de grandes proporções que atingiu aquela área de vegetação que fica próximo a um grande supermercado e dali para frente próximo ao aeroporto de São João del Rei. E ali também foram longas horas de combate, várias frentes de combate no período noturno, que se torna ainda mais perigoso para os combatentes. Então foi feito um trabalho ali que foi madrugada adentro para conseguir controlar as chamas, evitando o risco naquele local. E para fechar essa participação de hoje aqui, tivemos também no dia 4 um incêndio, na tarde do dia 4, um incêndio que consumiu 4,5 hectares mais ou menos de vegetação ali na caixa d'água da Boa Esperança, na região de Tiradentes, zona rural de Tiradentes. Só para se ter uma ideia, né, a gente sempre fala sobre hectares, a estimativa que é feita, o hectare é 10 mil metros quadrados. Um campo de futebol tem cerca de 7 mil metros quadrados, então quase um campo de futebol e meio aí, quando a gente coloca nessa conta, cada hectare. E também a gente teve, o que você citou na sua fala aí de introdução da minha participação, um incêndio em um bambuzal que pegou a noite e a madrugada deste último plantão, né? A noite de ontem e a madrugada de hoje. O incêndio atingiu aqueles bambus ali que ficam ao lado da ponte que dá acesso a Santa Cruz de Minas, ali na Avenida Tomé Portes del Rey. E o fogo, quando pega em bambu, eu falei sobre os diferentes comportamentos do fogo de acordo com cada tipo de vegetação. Quando o fogo pega em bambu, ele fica muito forte, né? Geralmente as moitas de bambu são muito altas, nesse local principalmente são moitas muito altas, e que quando pega ali o bambu, ele dá aqueles estouros, né? Cada um tiro feio. Assusta muito e chega realmente, como a vegetação, as folhas do bambu ficam na parte mais alta, então quando chega nas folhas também, então fica uma labareda muito alta, de cerca de mais de 10 metros aí de altura, a labareda, quando atinge bambuzais, e foi o que aconteceu nesta noite. Nosso pessoal esteve no local para realizar o combate àquele incêndio. Também foi necessário que fizéssemos o corte dos bambus, uma vez que, devido ao enfraquecimento da base ali pelo fogo, muitos bambus caem na via, né, interditando aquela pista por ali. Então o trânsito ficou interditado durante um período até que nosso pessoal conseguisse apagar o fogo e também cortar as varas de bambu que caíram por ali. Foi que horas isso, hein? Aconteceu durante a noite, fomos acionados primeiramente no período da noite, ali por volta das 9 horas, se eu não me engano. O pessoal fez o combate, fez o corte dos bambus ali, liberou a via. Porém, como eu disse, está muito...
tempo está muito seco e fica ali, o bambu ele tem uma outra característica, ele fica ali incandescente por algum tempo. Então, durante a madrugada fomos acionados novamente porque voltou o fogo ali naquela região, derrubando novamente algumas varas de bambu na via. Então foi necessário que fosse feito um novo combate e o corte desses bambus também para poder liberar a via. Então agora a situação já está normalizada no local, até nova notícia, né? A gente tem a situação normalizada ali no local. E só para fechar a minha participação aqui, amigo, eu queria só falar, a gente falou sobre esse tipo de ocorrência, a gente está na semana de conscientização e de prevenção a incêndios, a queimadas, né? E o amigo está percebendo que qualquer lugar que você anda na cidade, Miranda, você sente o cheiro de fumaça, você sente aquela fumaça quando não está muito, mesmo quando não está muito próximo, você percebe que cada vez vai ficando mais comum, e como eu estou falando, dessa vez, às vezes a gente fala de incêndio em lote. O lote costuma ser um terreno limitado, né? Então você consegue fazer o combate ali, evitar o problema com uma agilidade maior. Nesses casos, quando a gente está falando de incêndios de grandes proporções, em terrenos muito grandes, em áreas muito grandes, a situação fica mais complicada porque o fogo fica mais perigoso, demanda uma atuação mais prolongada da nossa equipe e por isso, por muitas vezes, a gente não consegue dar conta de atender todas as ocorrências ao mesmo tempo, né? São várias ocorrências para um número limitado de combatentes. Ô Giovanni, e as causas, hein? Vocês conseguiram detectar, hein? Esse é um grande problema que a gente enfrenta. O bombeiro ele é acionado muito normalmente quando o fogo já está fora de controle, né? Então, quando a gente chega... dessa noite aqui, aquele ferro velho que tem lá perto, não foi atingido, não? Não chegou a ser atingido, não. A gente conseguiu fazer o controle antes que chegasse a atingir aquela região. Graças a Deus, né? Felizmente. E a gente tem sempre a nossa maior preocupação. Lógico que incêndios em vegetação, eles têm um componente de dano ambiental, um prejuízo ambiental muito grande, a poluição do ar, o ar que já está seco nesse período, né? Principalmente pessoas idosos, crianças, pessoas com comorbidades são afetadas pela fumaça no ar, pela fuligem, a sujeira que causa, tudo isso é um problema. Agora, a função principal do bombeiro, a nossa prioridade número 1 é proteger vidas, obviamente, e proteger áreas construídas. Então, felizmente, apesar da grande proporção desses incêndios, a gente não tem nenhum caso em que o fogo tenha saído da vegetação e atingido residências ou veículos, ou mesmo machucado pessoas. Felizmente, ainda está numa situação em que foi controlado. Uma orientação importante até sobre isso que você falou é que quem tem uma propriedade, uma área construída próxima de locais de vegetação, tente fazer uma limpeza próximo da sua construção, da sua casa, do seu comércio. Isso é muito importante porque o fogo ele se limita quando você é o famoso aceiro, né, Miranda? É uma área que você vai limpar, fazer em áreas rurais você vai ver quase que uma estradinha mesmo que o pessoal faz para limitar o fogo. Normalmente quando o fogo chegou ali, não tem mais o que queimar, ele automaticamente vai se extinguir. Então, é uma ideia que a gente sempre orienta, né? Em vários casos a gente percebe que as pessoas fizeram isso e foi muito efetivo, né? O que tem acontecido. Quem acompanha o noticiário a respeito das atuações do Corpo de Bombeiros vai lembrar de cerca de 2 anos atrás a gente ter tido um incêndio naquela área construída no lado da Igreja do Santíssimo, lá em Tiradentes, a Casa do Pastel, né? E esse incêndio, a gente depois deve ter sido feita uma perícia lá, porque se trata de patrimônio histórico e tudo mais, mas muito provavelmente ele começou em um bambuzal que fica rente à parede dos fundos desse local. E a gente já falou, né? O bambuzal ele fica incandescente por muito tempo, o calor latente ali é muito grande e para passar para uma área construída é mais provável. Então, você tendo essa limpeza, evitando esses riscos, você consegue pelo menos se proteger nesses casos. E aí a gente fala sobre evitar essas atitudes que podem causar incêndios. A gente fala de ação humana, meu amigo, e muitas vezes a gente está falando de
casos de pessoas que põem fogo deliberadamente. A gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que não têm consciência e põe fogo deliberadamente para ver queimar, incendiarismo puro e simples. E tem casos de pessoas que, talvez de uma maneira sem maldade, mas que fazem a limpeza do seu terreno ali e põem fogo no restante, no resultante dessa capina. O que acontece é que o fogo se espalha muito rapidamente. Basta uma fagulhazinha para você, e basta uma gramíneazinha ali para esse fogo se espalhar e de repente atingir outras áreas ali que vão vamos tomar cuidado, né, risco, né? Então a gente sempre orienta isso. Cigarro, essa coisa toda, né? Porque realmente a situação quem estiver transitando pelas beiras das nossas estradas. Isso, realmente a situação está bastante complicada e é isso que a gente orienta, sempre tentar ao máximo aí prevenir para evitar esse tipo de ocorrência. Tá bom, Giovanni. Nós agradecemos a sua presença aqui mais uma vez. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o espaço de sempre, desejo a todos aí um ótimo resto de semana e até uma próxima. Muito bem. Jornal das 10, a sintonia da notícia, 10 horas 45 minutos. Jornal das 10. Nos últimos 25